Bem-vindo ao programa Fé e Razão, seu encontro semanal para mergulhar na jornada do conhecimento, explorando espiritualidade, ciência e filosofia. Uma iniciativa do Instituto de Filosofia Espírita, IFEVALE. Boa noite a todos, um prazer novamente estar aqui com vocês. A gente tem tido debates aí bem interessantes ao longo das últimas semanas, né? E hoje, com certeza, a noite promete bastante. A gente está com um pessoal aqui muito bacana, muito afiado dentro do tema, né? A gente vai falar hoje sobre o vazio existencial e eu vou começar aqui mostrando, a princípio, como está composta a nossa mesa dessa noite, né? A gente está com dois convidados, não, um retorno, né, que é muito importante para a gente, e estamos com uma convidada ilustre aqui também para conversar com a gente. Boa noite, Ricardo Melo, tudo bom? Seja bem-vindo, um prazer enorme para todos nós aqui ter você de volta, e por favor, férias agora só daqui a um ano, hein, pelo amor de Deus. Boa noite, Carlos, amigos de bancada, é uma satisfação estar aqui de novo aqui então no programa. Eu que passei aí, então, por um desafio existencial, né? Que me fez ficar, então, alguns dias em repouso, recuperação. E, graças a Deus, estou aqui de volta, né? Com a bênção de Deus, da espiritualidade, da força que eu recebi de todos os amigos aí que estão, que mandaram mensagens para mim. Sou muito agradecido a todos. E o tema de hoje é, por demais, importante, né? Na modernidade, nós temos sofrido de inúmeros males psíquicos, e o vazio existencial é um aí que não é propriamente um mal, mas é algo que a gente deve conhecer e investigar. Tá bom? Boa noite, Jurema. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você é muito bem-vinda. Para quem não conhece, a Jurema Moraes é psicanalista, pedagoga e colega nossa lá da Colmeia, né? Ela dirige a Escola de Aprendizes, é trabalhadora da casa e hoje está dando o privilégio aqui de poder compor a nossa mesa. Boa noite, Jurema, seja bem-vinda. Boa noite, colegas. Eu que agradeço esse convite. Não tinha como recusar. É a única quinta-feira derradeira do compromisso que eu tenho lá na Colmeia todas as quintas-feiras. Então não podia perder essa oportunidade, principalmente para falar sobre esse tema que faz parte da existência humana, falar sobre o vazio e como é que a gente vai tratar disso no dia de hoje, né? Parece um mal da modernidade, mas ele nem é um mal, mas ele está com tudo no dia a dia da gente, né? Boa noite, Custódio. Boa noite, pessoal que está aí no chat, nos dando a honra de nos ouvir e de participar do programa. Mais uma vez, estamos aqui nesta quinta-feira e neste assunto que não é tão vazio assim. Vai ser um assunto bastante cheio, embora o tema é um vazio existencial. E vamos, como o Ricardo disse, a Jurema disse, esse vazio não é tão mal como a gente imagina, é um mal que a gente trata de forma não muito boa. Mas vamos discutir esse assunto hoje, vai ser um tema fantástico. Fique com a gente, aproveitando o chat, podem perguntar, a Jurema está aqui, sabe tudo sobre vazio existencial. Ela está atenta e até me perguntou, será que tem bastante perguntas mesmo? Eu disse, claro, o pessoal lá vai ser bastante ativo, fique tranquila. E ela está tranquila para responder todas as perguntas, que o vazio existencial, que vocês tenham dúvida a respeito do assunto, ok? Boa noite, Pedro Chagas, tudo bem com você? Boa noite, Carlos, boa noite a todos os colegas aqui de bancada, aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, boa noite especial ao nosso querido Ricardo, que está retornando aí, muita alegria, e a Jurema, né, que é muito querida nossa aí, expositora também espírita, para trazer um pouco aí de sabedoria para a gente, né, Jurema? Aproveita e faz uma breve preparação para a gente, Pedro, por gentileza. Ok. Então, como já é de costume, né, nós vamos nos irmanando nesse momento com a espiritualidade maior, com todos aqueles nossos mentores, com os filósofos da antiguidade, dos tempos modernos, para que possam nos inspirar, para que possam
fazer desta noite aqui um momento de harmonia, um momento de bate-papo, um momento de aprendizado, um momento de muita luz e de muita paz. Eu gostaria também de começar, já que o tema é vazio existencial, dizendo que a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Essa frase da Mary Cholmondeley. Não me peçam para repetir o segundo nome dela agora, posso enroscar. E é exatamente o que eu ia fazer, Pedro. Obrigado, Pedro. Pessoal, antes de qualquer coisa, minha mulher tem ficado muito brava comigo porque eu não falo para vocês apertarem lá o botãozinho de curtir, né? E também para fazerem parte do canal Vivência Espírita, né? É um convite para todos vocês. Já aproveita, dá o cliquezinho lá de curtir, que isso ajuda bastante a gente, né? Para que o programa possa cada vez mais atingir um número maior de pessoas, né? Eu coloquei aqui uma enquete, nós colocamos uma enquete, e ela está perguntando da seguinte forma: o vazio existencial seria um sintoma da modernidade? Né? Então, vê aí, já tem um pessoal que está respondendo aí, está 64-36, que está dizendo que não é um sintoma da modernidade. Né? Então, vamos lá, todo mundo que entrar, por favor, vamos respondendo a nossa enquete aí para a gente tentar ver se a gente consegue chegar a um acordo, aí, uma conclusão. Já tem um pessoal com a gente aqui, o Luiz Carlos Forcato, nosso grande amigo lá de Pinda, né? Um grande abraço, Forcato, Alcione Priante, que esteve aqui com a gente a semana passada também, a Maria Lira, o Vanderlei Tirapani, o Antônio Bessa, a Elisângela, Solange Estopato, grande amiga nossa lá de Campinas. Grande abraço para você, Solange, saudade de você e de todo o pessoal que está aí. Acompanhe sempre a gente também. Flávio Rodrigues, Ana Cristina, Cláudio Ferreira também, que já esteve aqui com a gente, a Tânia, a Marina, que também é aluna das turmas de filosofia, se eu não me engano, da turma 42. E aí, a gente vai, ao longo do programa, eu espero as perguntas de vocês, como sempre, aí, para a gente poder colocar um pouco de fogo nisso aqui e fazer com que esse pessoal não fique muito na zona de conforto, né? Para a gente poder tirar o máximo, né, do pessoal aqui, principalmente, né, da nossa convidada da noite aqui, a Jurema. Mas vamos lá então, Jurema, já que a gente está conversando bastante sobre esse assunto e o pessoal está esperando, né, e quando a gente fala em vazio existencial, uma das perguntas que vem muito à mente seria, mas o que é esse danado desse vazio existencial? Você pode começar dando uma breve explanação disso para a gente, Jurema? Vou começar provocando, então, para não ficar sozinha aqui. Vamos dizer que o vazio é o que está entre a falta e o nada. Agora melhorou. Agora eu entendi tudo. O que marca o vazio é a falta. É o que está entre a falta e o nada. Então vamos pensar assim, antes da gente chegar no vazio. O que é o nada? Os senhores que são filósofos, o que é o nada? Se eu chegar em casa, o nada é um simbolismo. Se eu chegar em casa e perguntar para alguém lá de casa, aconteceu alguma coisa? Não, nada. Os senhores são casados. Chegam em casa, perguntam para a esposa o que aconteceu e ela diz nada. Nada. Eu espero que ela não responda isso. É um símbolo. Eu espero que quando eu chegar para jantar, ela não responda dessa. Né? O que esse nada quer dizer? Esse nada, nesse caso, quer dizer tudo. Sim. Então, a gente começa a pensar primeiro o nada como um simbolismo e uma oposição real a alguma coisa. Mas também é uma abstração. O vazio também será uma abstração, onde nós vamos chegar. Tudo bem até aqui? Sim. Estão comigo? Não. Vamos lá. Vamos preencher esse nada. O que é a falta? A falta é o que move a dinâmica do desejo. A falta é o que nos move. Nós somos seres faltantes. Nós estamos em falta o tempo todo.
Vem de Platão, inclusive, isso. Né? A gente sempre desejantes, né? Nós estamos sempre desejando alguma coisa. Sim. Logo, quando o desejo ele chega no gozo final, nós continuamos em falta. Essa dinâmica é que vai dar origem ao vazio. O vazio é esse lugar que nós buscamos e que, quando encontramos, nos saciamos e continuamos insaciados. Exatamente. É sempre... Quando a gente pega, por exemplo, Jurema, dentro disso que você está falando, me lembra, e daqui a pouco eu vou passar para o pessoal aqui, me lembra muito Platão, né? Porque ele fala que a gente sempre quer aquilo que nós não temos, né? À medida que eu tenho, eu não quero mais. Né? Não é que eu não quero mais, mas agora eu quero outras coisas. Né? Então eu vou sempre querendo aquilo que eu não tenho. Né? Então, para você, seria mais ou menos por aí. O vazio, ele estaria mais ou menos nesse sentido, é isso? Está nesse lugar que não importa quantas vezes eu chegue, eu continuo em busca. Então, na verdade, como o Ricardo começou na fala dele, o vazio não é uma coisa ruim. É que nós, talvez, a nossa linguagem é muito rica, mas principalmente, não sei o que vocês vão achar dessa minha colocação, nós temos uma quantidade de informação muito grande hoje em dia, né, que circula em todos os meios de comunicação existentes, possíveis, e muitas das palavras elas vão ganhando muitos significados. Né? Eu brinco, por exemplo, dentro da minha área, quando a pessoa chega lá no consultório a primeira vez, e eu digo, eu já ensino, olha, a partir de hoje somos neuróticos graças a Deus, porque senão seríamos psicóticos ou perversos. Aí já explico. Então, se eu não explico, quando alguém fala assim, sua neurótica, é um xingamento, neurótico é igual ao louco. Não, neurótico é neurótico, louco é louco, são coisas completamente diferentes. Dizendo isso para pensar que as palavras vão ganhando outros significados e talvez o vazio tenha se confundindo com outras questões, talvez outros nomes do adoecimento que a gente vive hoje em dia, que talvez não seja necessariamente essa busca eterna, que isso faz parte do ser humano. Não sei ainda, estou pensando sobre isso. O que você acha, Ricardo? Então, eu penso no vazio existencial como um sentimento de incompletude. Né? Então, a sociedade moderna, ela tentou se realizar através de inúmeras conquistas materiais que proporcionaram para a sociedade, de uma forma geral, um conforto nunca antes visto. Só que ele não foi suficiente para atender essa demanda que eu entendo que é espiritual, ou a gente poderia dizer psicológica, ou até mesmo transcendental. São várias maneiras de falar disso, da psique. Então, é necessário que, em meio a essa busca, em meio à materialidade, nós tenhamos esse olhar atento para as questões íntimas do ser. E é o que a gente vai fazer aqui hoje, é fazer um pouco dessa investigação. Porque quando a gente se realiza adquirindo algum objeto, possuindo algo que nos é tão necessário e provoca um afeto, esse afeto se esvazia. Né? Por quê? Porque essa eterna busca por outros afetos. Será que não há nada que nos realize intimamente, independente dos afetos que a vida possa nos proporcionar? Então, eu acho que o autoconhecimento e a autorrealização é um grande caminho para isso. Ok? Custódio? Então, quando a gente fala em vazio, ela tem várias vertentes, evidentemente, né? A pessoa que está num processo em que ela se diz que está dentro de um vazio existencial, a gente precisava investigar a pessoa e não um todo, porque ela pode estar com este vazio dependendo do sintoma que ela tem. E quando eu falo sintoma, não é uma doença, é um sintoma pessoal, é um sintoma espiritual, muito mais espiritual do que físico. E esse vazio vem de alguma uma perturbação externa, sempre de uma perturbação externa, não é uma perturbação interna. Na realidade, é a influência do externo para o interno. Ela precisa identificar o externo que está provocando isso nela, para que ela resolva internamente, né, esse tal vazio.
Um exemplo claro que a gente pode enxergar é, por exemplo, a perda de crença ou perda de valores pessoais que ela tem. Se ela perder uma crença, ou dentro da crença em que ela tem, ela perder a confiabilidade nesta crença, ela entra num processo de vazio existencial, ela sozinha, pelo simples fato de ela fazer uma autorreflexão a respeito do assunto. Então você vai, por exemplo, se você pegar lá o nosso querido, os queridos filósofos da linha existencialista, em que ele fala que Deus não existe, se eu estou numa crença em que eu acredito em Deus e eu entro num processo de desacreditar na divindade, eu entro num vazio existencial pela fraqueza que eu sinto em não ter uma fonte onde eu possa me segurar. É um processo de vazio que eu sinto. E isso não tem como você resolver externamente para o interno. Eu tenho que resolver do interno para o externo. É o meu processo de solução que eu tenho que achar um caminho para isto, né? Então, o vazio depende do sintoma que esta pessoa individualmente está sentindo naquele momento. Tem vários, eu dei um exemplo, mas agora a gente vai poder discutir vários exemplos aqui, onde a pessoa pode estar entrando nesse tal vazio existencial, que a gente pode dizer, que o próprio Ricardo disse, que a gente pode ter dado a conotação de outras coisas, né? E chamando isso de um vazio. Eu posso estar num processo depressivo e achar que estou num processo de um vazio existencial, por exemplo. Então, é essa discussão que a gente vai. E, na realidade, eu não vou discutir o assunto no sentido de você achar solução, mas de achar caminhos para que a gente possa, a pessoa que está ouvindo, de alguma forma, fazer alguma reflexão e ela encontrar o caminho sozinha ou com a ajuda de um profissional que seja, não importa, mas ela tem que achar um caminho. Esse processo não pode ficar interiorizado nela. Não deve, né? Não deve. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que vazio existencial, ele tem alguma coisa a ver com depressão, tem alguma coisa a ver com ansiedade, tem alguma coisa a ver com tristeza? Só para a gente poder posicionar, por exemplo, aquele que está lá em casa ouvindo, como que ele pode identificar? Quando que isso se manifesta? Como que a gente consegue? Qual que é a diferença, por exemplo, entre uma coisa e outra? Eu não sei se eu fui claro na pergunta. Sim, posso? Pode, claro. Bom, o nosso objetivo é fazer com que a pessoa identifique na nossa conversa, nesse bate-papo que a gente está tendo, aquilo que lhe faça sentido, né? Então, já que você falou aí em depressão e em tristeza, vamos pensar que tristeza é um sentimento que faz parte de todos nós, é inerente à nossa existência. Os estados depressivos, eles vão ser caracterizados vou falar de um jeito bem popular, pelo tanto faz, pela indiferença. A indiferença ainda é um sentimento de que algo incomoda e eu coloco nele talvez uma rejeição, tem uma energia colocada ali. A depressão, a apatia. A apatia, a ausência da energia. Não tô nem aí. Não, tanto faz se a comida é boa, se não, se vou comer, se não. Na verdade, eu já não coloco mais energia, é a falta de gozo, é a falta de prazer, é esse lugar em que eu vou passando pela vida. Isso seria a depressão. Então, a depressão é muito interessante a gente aproveitar o espaço, porque ela não tem a ver mais com aquela figura dos anos 80, da pessoa de chinelo no quarto escuro. Eu posso estar indo na academia, fazendo corrida, praticando uma atividade física, trabalhando, vivendo em família, indo no churrasco, sem absolutamente nenhum sentido. Aquilo não tem nenhum sentido para mim. A gente teve uma atleta do vôlei aí, né, que Sim. se suicidou há pouco tempo, né? Exatamente. Porque a depressão, hoje a gente sabe que ela está nesse lugar. A ausência de colocação de energia, de vida, de prazer. E se nós somos faltantes, somos desejantes. Logo, uma existência sem desejo, ela é uma existência adoecida.
Mas será que a gente está desejando as coisas certas, Jurema? Ah, essa é a pergunta de milhões. Nós somos bombardeados por uma série de coisas. Pelo externo, né? O externo nos bombardeia. Pois é. Na verdade, pensa assim, ó, como é que a gente faz? Essa não é a minha área, essa é do pessoal do marketing, mas como é que a gente faz para vender alguma coisa que alguém não queira ou não precise? Você troca o produto por uma emoção. Cria uma necessidade, muitas vezes. Trabalhando a necessidade, falta, criando o desejo. Né? É assim que a gente trabalha o consumo. E um desejo ilusório, na realidade. Né? É um desejo que você não deseja. Exatamente. Exatamente. É o marketing. É o marketing. Afinal, o Pascal vai dizer que o ser humano é tão vazio que ele se preenche com qualquer coisa, né? É, isso mesmo. Qualquer coisa. Então, esse é o problema dessa... Né, a gente nascemos, fomos criados com essa liberdade e muitas vezes, muitas vezes, não sabemos o que fazer com ela. Né? Acabamos por buscar tanto no exterior, a gente esquece desse lado do interior. E por valorizar muitas vezes, porque é o que a gente vê, o material, a gente acaba deixando de lado o espiritual. E vai buscar quando dói o calo, né? Quando dói, quando a gente tem a dor aí. O pessoal está participando aqui. A Maria Lira está fazendo está pedindo aqui para a gente convidar depois em outros programas o Fabiano e o Felipe. A Maria Lira, eles já estão também na nossa escalinha aqui. Logo, logo a gente vai chamar. Talvez eu chame até você, viu, Maria, para vir aqui, que você também fez filosofia e é espectadora assídua, né, aqui do programa. O Antônio Bessa, ele está dizendo: o nada feminino é diferente do masculino, assim como o tudo, né? E ele fala muito no relativo e absoluto. O Forcato, ele está dizendo: o vazio não seria consequência da falta de conhecimento da verdade? Quem que poderia responder o nosso amigo Forcato aqui? Então, a questão da verdade é uma palavra forte, né? Ele sabe até que Jesus, diante de Pilatos questiona o que é a verdade e Jesus se cala. Então, assim, as verdades são relativas, né? A cada indivíduo, a cada sociedade, no histórico, no tempo. Então, assim, talvez aqui, e aí convergindo para a filosofia espírita, nós pontuamos que somos um ser espiritual que passa por uma experiência material. Converge com o que Jesus disse: nem só de pão vive o homem. Então, não só das coisas materiais. Então, há uma carência espiritual. A Jurema comentou sobre uma certa tristeza, que no Evangelho segundo o Espiritismo fala da melancolia, que é essa saudade que o espírito tem, né, das pairagens espirituais. Ele sabe que está aqui no momento de provas, de luta, mas que existe algo ainda melhor. Então, essa carência ela é fundamental, estrutural. E o que eu entendo quando surge o vazio existencial, muitas vezes é isso. Podemos nos encher de coisas materiais inúmeras, mas quando não atendemos a esse apelo do espírito, é aí então o vazio. E o vazio não colocado como mal, mas como um chamado ao despertar. Porque é nesse momento que você identifica o vazio, uma falta de sentido nas coisas, é que você vai buscar respostas. Você vai buscar o lado espiritual da vida. Será que essa verdade que o Forcato colocou, eu poderia substituir por objetivo, por propósito? Será que daria para... Seria a mesma coisa ou não? Olha, dentro do tema, eu acredito que propósito fica mais fácil de entender do que a verdade. Porque a verdade, ela advém de conhecimento. Eu só adquiro a verdade adquirindo conhecimento. Eu consigo galgar na minha verdade através do galgar no meu conhecimento. E aí eu posso ainda pensar no vazio mesmo dentro de um conhecimento alto. Não dá para a gente fazer uma analogia. Pelo menos eu não consigo fazer uma analogia entre uma pessoa que conhece a verdade e não entra num processo de vazio existencial. Ou, ao contrário,
É mais fácil a gente pensar num propósito de vida. Eu não tenho um propósito de vida, ou eu perdi ao longo do meu caminhar o propósito e os meus objetivos. Por diversos fatores externos, novamente, que influenciam eu pensar não pensar no meu propósito. Eu perco o meu propósito, perco o meu sentido, perco o meu caminho. E aí eu me perco ao longo do tempo. E eu preciso de ajuda para retornar ao caminho. Aí o propósito fica mais fácil de... Porque senão eu poderia perguntar o que é verdade. Então, porque a verdade é mais complicada, né? Filosoficamente, muito mais complexa de entender, né? Mesmo Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é esta, né? Aonde está o tamanho da verdade? E será que eu, conhecendo a verdade, eu saio deste vazio existencial ou não? Também não dá para pensar desta forma muito fácil. O que você acha, Jurema? Eu queria simplificar, Então vamos lá. se é possível. Não sei se a verdade da pergunta do Forcato é sobre isso, mas o que é importante, por exemplo, dentro do consultório, dentro da minha área, é se ela traz a verdade que o paciente traz, é se ela traz sintoma ou não. Ok, estamos em uma outra verdade. A gente está numa outra A verdade verdade, dele. né? Que não vai falar sobre o certo e o errado. Até porque dentro da minha profissão, a minha figura nesse momento, ela é isenta, né? Então é sobre aquilo que ele traz, se o adoece ou não, se ele sintomatiza ou não, se o faz sofrer ou não. Porque ela é que o levará às escolhas. E aí, se a gente for pensar no benefício que a gente vai levar para os nossos colegas ouvintes hoje, estamos adoecendo, que é disso que a gente está falando, sobre o consumo. As nossas escolhas estão nos adoecendo? Quanto das nossas escolhas estão nos tirando do propósito, ou da verdade, ou daquilo que aprendemos do ponto de vista, por exemplo, da análise da nossa formação superegóica, né? Da nossa lei, da nossa moral, né? Da voz, do pai, da mãe, daquilo que nos forma, quanto nós nos afastamos daquilo e adoecemos. O meu foco é o adoecimento, né? O quanto a gente adoece toda vez que a gente, vai sair de uma verdade. Qual é essa? Eu não sei, é do indivíduo. Tá. Seria sair do propósito dele, do objetivo dele? Pode ser. Então, nesse sentido, Jurema, quando eu penso assim que a pessoa tem a sua verdade e você vai ajudar ela a identificar a verdade dela, entra uma questão para mim que é um questionamento, né? Será que a verdade dessa pessoa é saudável para ela mesma? Porque muitas vezes as pessoas admitem certos conceitos de verdades para si próprias, sua própria jaula, sua própria cadeia de sentimentos. E que aí, então, como é que você faz uma leitura para levar a pessoa para uma verdade melhor do que aquela que ela acredita como a sua verdade? Sobre esse aspecto, normalmente a gente vai levando ao indivíduo a aceitação da frustração que ele terá cada vez que ele precisa fazer escolhas. Ok. Porque a gente não aprende o sentido básico, por exemplo, de escolher, que é abrir mão daquilo que a gente também quer. E se nós somos desejantes, e se nós queremos tudo, nós não queremos escolher nada. Perfeito. Não quer abrir mão de alguma coisa, A gente não quer né? abrir mão de nada, a gente quer ter tudo. Né? A gente quer fazer projeto verão e quer comer na churrascaria todo dia. Né? Quer ter o corpo fitness e não quer ir para academia. Quer dizer, isso é o nosso dia a dia básico, né? Quer adquirir conhecimento, mas não quer sentar o bumbum na cadeira para estudar. Né? Quer ficar de verdades rasas nos aplicativos, né? Nos vídeos de 3 minutos, 1 minuto, 30 segundos. Então, eu acho que a gente pode caminhar por aí, sobre essa questão de ajudar a pessoa a entender o mecanismo, né, básico da psicanálise, que é a aceitação e a compreensão da frustração. Quer dizer, que é o não que a vida dá. Perfeito. E a escolha que você tem que fazer vem com o não. A escolha está na vida, está no mundo, né? E não dá para você querer fazer as suas escolhas conforme aquilo que você acredita ser, né? O mundo é o que existe lá fora. O mundo é real, é aquilo que está lá fora.
E às vezes você busca a irrealidade da coisa. Você busca alguma coisa que não está presente no mundo. Está presente no seu mundo, mas não está presente no mundo real. E aí você frustra, claro, né? E nem quer escolher aquela outra coisa que não... Eu quero escolher o que não existe, não o que existe. E aí vem a frustração. O desejo sempre acaba vencendo, muitas vezes, a gente, né? Que a Jurema estava falando. Eu vou fazer meu projeto verão, mas aí eu chego na casa da minha sogra, que ela faz um manjar maravilhoso, né? Que eu já tinha acordado comigo que eu não ia comer mais doce. Mas aí aquele manjar olha para mim, eu olho para ele, e aí eu falo assim, só um potinho não vai ter problema, né? Depende do tamanho do potinho, né? Claro. Aí você finge que vai levar na cozinha, né, para lavar, e pega mais um pouquinho. Claro. Só um potinho. Então, esse desejo que a gente muitas vezes não é capaz de administrar, será que não é porque também a gente se acostumou com a coisa de ser guiado? E hoje a gente vê essa época dos gurus, né? Então, tô falando isso, talvez a gente possa até estar sendo guru de alguém aqui, né? Vou assistir lá, eu tenho o Custódio, eu gosto de ver ele falando, tem o Ricardo, eu gosto de ver ele falando. Então, assim, essa dificuldade que o ser humano tem em seguir aquele conselho de Jesus, né? Vós sois deuses, que a gente tem que buscar dentro da gente, maturar essa semente que existe dentro da gente, isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. Então, eu vejo essa busca ainda, né? Desde o início que a gente está falando, no exterior, ou seja, no outro, no guru, ou na doutrina que eu sigo, ou enfim, nas diversas coisas que as redes sociais me oferecem hoje, que o mundo me oferece hoje, isso atrapalha um pouco de eu chegar a mim mesmo. Então eu acabo tendo essa dificuldade de mudar, né? A gente fala muito de conquistas materiais, a gente vê, por exemplo, lá nos países nórdicos, né, ditos ricos, um nível de suicídio muito grande, um nível de consumo de álcool muito grande, né, que são coisas que a gente também acaba usando para preencher o nosso vazio existencial. Certo? Isso aí. Eu me questionando a minha tese aqui, Bessa, para variar, né? Ele está dizendo que o real é o mundo das ideias, né? Então, mas isso é Platão, né? Quem concorda com Platão, ele está certo. Platão disse exatamente isso. O mundo real é o mundo das ideias, né? E o mundo sensível é o que nós vivemos. E nós somos cópia do mundo das ideias, segundo Platão. De qualquer forma, a gente vive nessa realidade daqui, mesmo sendo a realidade real, fica muito boa essa, hein? A realidade real lá no mundo das ideias, nós vivemos neste mundo que é uma cópia do mundo das ideias aqui. É com este que eu tenho que viver, né? Portanto, não dá para fugir, não dá para eu viver com o mundo das ideias. Eu tenho que viver com o mundo sensível, onde esse que é um mundo onde nós, seres humanos, temos a percepção de tocar, de sentir, de estar presente com ele. O mundo das ideias, a gente vai buscar aquilo que a gente quer e trazer para o mundo sensível e produzir isso aqui, porque lá é só as ideias e aqui é a realidade. É isto, Antônio Bessa? Tá vendo, Bessa? Aqui brincou, o Custódio já fica bravo, não tem essa não. Uma boa noite aqui para Maria Lira, já falei, para Salete. Uma boa noite aqui também para Iracema, que está aqui com a gente. A Deli, que está dando uma boa noite especial aqui para o Ricardo, para o Custódio e a Jurema. Deli, eu e o Pedro ficamos com ciúme, porque você não falou boa noite para a gente, mas tudo, eu nem ia nem ler, mas já que... Você fica para a segunda etapa. O Carlos. Puxa vida. O Davi Bastos, ele está dizendo aqui, existem pessoas que se alimentam desse vazio existencial até como uma forma de se punir, por não se acharem merecedores da felicidade. Existe isso mesmo, Jurema? Uau!
Vou responder. Tô achando que a Jurema conhece esse Davi Bastos, hein? Responde para ele. Vamos lá. Na verdade, se a gente considerar o vazio como alguma coisa muito parecida com o que a filosofia vai tratar de propósito, sim, porque nós também temos questões de autoflagelo, de autossabotagem, são mecanismos de defesa que a gente se utiliza que tem muito a ver com o nosso infantil, com aquilo que a gente acha que não é merecedor, que provavelmente a maneira como a gente percebeu o mundo na primeira infância não nos ajudou o suficiente a criar, vamos dizer, musculatura psíquica de se permitir e entender-se merecedor. Quando a gente se utiliza de mecanismos de autossabotagem, né, como autodefesa, a gente está querendo se defender de alguma dor, de algum sofrimento. E há aí uma dificuldade de entender o que é o real sofrimento. Na verdade, é uma inversão do que é sofrer. Então, por exemplo, quando eu me saboto e estou nesse lugar do vazio que não está vazio, ele está cheio de tudo aquilo que eu entendo, se fosse do ponto de vista filosófico ou espírita, a gente vai chamar de orgulho, que é o oposto da humildade, no sentido do reconhecimento da verdade de si. A pessoa que sofre dentro do vazio existencial é porque ela não consegue enxergar quem ela é de verdade. Não tem uma dimensão de si. Não tem uma dimensão de si. E normalmente uma pessoa que não tem a dimensão de si, ela se utiliza de recursos para tentar se enxergar de alguma outra maneira. Ela vai tentar preencher isso de alguma forma. Ela vai se vendo como se ela se visse duplicada. Ela vai criando maneiras de se enxergar para não se enxergar de verdade quem é. São as personas que ela vai criando? São as personas que ela vai criando. Deixa eu botar areia aqui. Por favor, eu acredito que a pessoa vai gostar muito da areia. Não põe muita areia, não. Neste caso, não é o caso de algumas pessoas que usam o vazio existencial ou alguma coisa parecida com o vazio existencial, ela está à busca de piedade no outro para suprir uma necessidade dela. Entendeu? Sim, entendi. Eu tô pensando na... Porque eu já teve casos de eu perceber isso em outras pessoas, que ela promove um mal-estar nela mesmo. E a gente percebe que ela não tem essa necessidade, mas ela busca uma necessidade externa de piedade no sentido de provocar a outra pessoa para enxergá-la, diria assim, ou para estar próximo dela. Então, a busca da piedade em outra pessoa, num terceiro, no externo, faz com que ela promova este pseudo-vazio existencial ou alguma coisa parecida com isso, com este objetivo de trazer o externo para ela. Pode ser, nunca pensei sobre... Mas isso não seria uma consequência do problema, por exemplo? Porque como eu tenho esse vazio, uma consequência, um sintoma do vazio, né? Porque como eu tenho esse vazio, eu quero, de uma certa forma, preencher isso. Talvez é a atenção do outro. Eu tô chutando aqui, é a área de vocês. Mas eu quero chamar a atenção de alguém para ver se isso me preenche de alguma forma, né? Então, eu não sei, o que vocês acham? Se a gente pensar no orgulho, isso não acontece. A pessoa que tem isso, ela pelo orgulho, ela não busca piedade. Ninguém tem orgulho exacerbado, busca piedade. Ela busca outros fatores externos, não piedade. A piedade é uma frustração dela com ela mesma.
Então, nessa busca nessa frustração, estou colocando a minha posição, ok? Nem pareço com Lacan, nem com Freud, né? Mas a frustração dela com ela mesma, ela busca fora um processo tal que as pessoas sintam piedade, e com isso ela fica em evidência. E ela se preenche com isto. Sim, são muitas as pessoas que fazem isso, né? Que é a comiseração, a autopiedade. Então, a pessoa é daquela que se alimenta de sentimentos negativos, de tristeza, e se sente inferiorizada. E muitas vezes se coloca nessa zona de condenação, autocondenação, né? Também tendo que pessoas assim, muitas vezes, sim, pode até dissimular sentimentos, né? A gente encontra isso ao longo da vida, sempre às vezes reclamando, né, da vida em si, do que faz, do que come, do que bebe, e de uma certa forma querendo que as pessoas avalizem aquelas dificuldades que ela tem. Ah, você sente isso? Eu também sinto. Você passa por isso? Eu também passo. Ou mais, né? Não, o meu é pior ainda. Eu vou enchendo meu copo, então, preenchendo o meu vazio existencial com uma determinada vitimização. Isso, vitimização, qual a palavra? Tipo assim, Vitimização busca piedade, claro. Busca piedade dos A outros. vitimização paralisa, né? Paralisa. E ela trabalha o ganho secundário. Porque todo vitimista, ele tem uma dor. E aquela dor não sairá dali, não porque ele não enxerga outra coisa além da dor, é porque a dor traz o que a gente chama de ganho secundário, que é a comiseração. De N possibilidades que aquela pessoa possa ser suprida na dor que ela entende que ela sente, né? Perfeito. Legal. Pois é, tá dando... O pessoal tá botando fogo aqui, né? A Elisângela está dizendo, esse vazio existencial nunca vem sozinho, geralmente vem com uma vontade do nada. Como podemos nos proteger desse sentimento, dessa vontade do nada? Vocês que estão olhando para mim, é vocês mesmo que vão responder isso. Então, podia retornar a pergunta para ele, né? então uma das denúncias, né, que a filosofia espírita faz, Kardec fazia, com relação a um dos frutos do materialismo exacerbado, que seria o suicídio. Né? O fim, né? Então, é quando eu não dou conta da realidade, proponho nada como resposta. E esse nada, ele se figura nessa figura do suicídio. E que na doutrina espírita é um grande engano, porque não há esse nada. Mas eu acredito que a situação do suicídio no plano espiritual, ela tem seus atenuantes e agravantes, de acordo com a maneira com que a pessoa se lançou nessa proposta, então, num nada que não aconteceu, que só virou a página para tratar um assunto que ainda continua em pauta para o espírito. A ouvinte perguntou sobre como se defender do nada. Se a gente pensar naquilo que eu trouxe como nada, negação de alguma coisa, o processo de autoconhecimento que vai perguntar do que é que eu estou negando, o que é que eu estou fugindo, o que é que eu recuso. Talvez seja, claro, num processo de autoconhecimento, de autoanálise, mas por que é que eu estou negando alguma coisa, né? Onde é que eu estou nesse lugar do nada? O nada é o quê? A vida é nada, os outros são nada, eu sou nada, meus sentimentos são nada. De que nada é que nós estamos falando? Não existe o nada. Né? Então, quando ela diz como é que a gente se defende do nada, eu diria, até porque eu tenho que puxar a sardinha para a minha área, né? Deixa o contato. Que é o processo que a pessoa vai fazendo de autoconhecimento. Né? Entendendo de que nada estamos falando, do que é que a colega tá se referindo, né? Para se defender
Do nada, que acho que foi essa a pergunta, né? Foi. Essa vontade do nada, essa vontade que eu tenho de não fazer De nada. recusa. Eu diria que talvez até um sentimento meio depressivo, né? Se o nada for um do sentimento nada. de depressão, né, de ausência, acho que é mais de nessa direção. a apatia da vida, aí sim, aí mais do que nunca a gente está falando de algum adoecimento, precisa ser cuidado. O Bessa, ele está dizendo aqui, o vazio justamente está em nos posicionarmos nesse mundo material quando deveríamos aceitá-lo como provisório, temporário, né? Talvez pela maneira como a gente se posiciona, né, com relação eu imagino que o Bessa está indo aqui mais pelo caminho dos bens materiais, né, do consumismo, vamos dizer assim, exagero. Eu imagino que seja por esse caminho. A Tamara Machado, ela está dizendo assim, Sartre diz que o vazio vem do sentimento do nada que experimentamos. O nada é o não ser e o não se realizar. É a falta de sentido nas coisas. É o sentimento de cansaço e a importância de simplesmente existir. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Fiquem à vontade, senhores, para comentar aqui. O Custódio, só lembra, impotência. Não importância, impotência. A impotência. Simplesmente Desculpa. existir. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Então, Jurema, eu também gostaria de ouvir a sua. O Ricardo voltou agora, tá querendo Ricardo, falar. Eu poxa. acho também, não pode posso abrir, fazer essa deselegância com o Ricardo. Obrigado, Jurema. Obrigado, Alex. É que a questão do Sartre, né, e do existencialismo, para nós é uma questão muito cara, sensível. Até porque nós encaramos que a essência, né, o espírito, precede a existência. Então, uma declaração oposta ao que o Sartre fez, né? O Sartre diz que a existência acontece e depois o ser se afirma no mundo. E aí que nasce o eu. Nós entendemos que o eu vem anterior com uma série de bagagens, né? Tendências, fobias, medos e por aí vai. Então, assim, quando a gente pensa no existencialismo como uma forma da gente procurar vivenciar uma resposta positiva a essa afirmação, que muitos, às vezes, não conseguem fazer. Eu acho que o problema é esse. O Sartre, ele queria também essa resposta positiva. Muitos conseguem olhar o existencialismo e falar, não, então tá bom, a liberdade é minha, eu assumo e vou fazer acontecer. Porém, nem todos conseguem isso. Nem todos conseguem dar essa resposta positiva. Então, onde o peso da existência muitas vezes é maior. E aí, então, o que a gente recomenda? Procure ajuda. Pessoas que possam se auxiliar nesse entendimento da existência. O que nós podemos tirar de coisas boas que a vida nos traz. E aqui a Jurema é a melhor pessoa para falar sobre isso. Voltou, né, Jurema? Voltou em Cavalheirismo, mim, mas eu posso, já que você falou do Sartre, não tem nada a ver, mas eu posso falar do Paulo? Sim. Paulo. Toda a Do liberdade. Paulo, de uma carta de Paulo. Posso? Paulo. Porque, na verdade, da Tarso. Para nós é mais conhecido do Paulinho. Sim, perdão. A intimidade que nós temos com Eu até tenho na Paulo de Tarso, carteira. você quer dizer, Isso, né? Paulo de Tarso. Paulinho. Na carta para os Filipenses, os 2 últimos versículos. Vê se cabe, tá? Se você falou, pensei nisso. Uhum. A pessoa guarda impresso na carteira. Eu vou. Plastificado. Plastificado. Acho que foi combinado aqui. essa pergunta. Ela até trouxe aí. Eu vou abrir a carteira. Vamos ver se não é do Davi. Não é do Davi, não. Ai. Olha só, está em Filipenses, os 2 últimos versículos, 8 e 9. Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Muito bom. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Você tem lá a passagem, qual é? Filipenses 4. Vamos gravar 8 e então 9. aí, pessoal. Filipenses, capítulo 4, do versículo 8 ao 9.
Regrinha de vida, hein? Não é? Regra de vida. Que eu acho que tem muito a ver, porque agora, dentro da minha área, é o que eu falei sobre a escolha. É uma escolha olhar a vida. Sim. O que ela te deu, né? Que a vida te deu. Te ofereceu. Exatamente. Exatamente. Né? É isso. Mas para isso a gente precisa abrir mão. Jurema, então nesse sentido, eu entendo que a gratidão pela vida é um sentimento que proporciona felicidade. E a felicidade, ela é sempre aquele último instância que o ser humano procura. Todos nós temos direito de ser felizes. Aristóteles falava isso. Só que o Kant, Manuel Kant, ele vem dizer o seguinte, que a felicidade de cada um não pode ser uma regra para o todo. Porque o que faz um feliz é a tristeza de outros. Então ele aspira a uma felicidade que vá além das demandas individuais. Né? Eu acho que quando o Paulo coloca, são valores universais, necessários, que esses sim, são acessíveis a todos, independente da felicidade que cada um enxerga. Me lembrou o professor Clóvis de Barros, né, contando de um dia que o cara quis levar ele para conhecer a natureza, a cachoeira, falou que o senhor vai ver felicidade e tudo, né? E ele falando, felicidade para mim é estar sentado lá no sofá de casa, lendo meus livros, tudo. O cara vai me meter numa cachoeira, tem que pegar uma trilha, sair com a canela tudo esfolada, né? E ele ficou todo feliz, e eu, né, fingindo, né? É isso, é relativo, né? É relativo. A felicidade, aquilo que me faz, que preenche, né, o meu vazio, que vai me trazer essa felicidade, é diferente para cada um de nós, né? A felicidade é algo individual, né? Bem individual. Num curso de vendas que eu fiz há muito tempo atrás, o cara contou uma historinha que me veio agora para ilustrar aqui a felicidade. Conta que o cara estava conversando com a esposa dele fora do apartamento, né? Fora do apartamento, falando assim, nossa, hoje vai ser um dia ótimo. E olhou para o céu e viu, olha, que o céu vai estar limpo, um sol brilhante, nós vamos para a praia e vamos passar um dia feliz, tal. Vai ser um dia esplêndido, fabuloso. E no mesmo instante tinha o vizinho dele do apartamento, que era um vendedor de guarda-chuva, estava lamentando o tempo bom. Então, um estava feliz porque o tempo estava bom. Pelo mesmo tempo bom, o outro estava infeliz, que precisava que o tempo estivesse ruim para vender guarda-chuva. Então, o que é felicidade, né? A felicidade é algo que está contido em cada uma pessoa, em determinado momento, naquele presente, no presente momento, né? Não no futuro e nem no passado. É naquele momento. Estou feliz agora. Então, mas, Custódio, um dos desafios da filosofia é encontrar a universalidade dos conceitos. Mas, ok. Sim. Então, valores que são universais, que possam ser aplicados para toda a sociedade. Sim. Então, assim, tem essa primeira camada, que é do desejo individual, o que faz cada um feliz, mas aí a gente não quer olhar um pouco além. O que faz a humanidade feliz? O que seriam esses valores, esses conceitos? E aí eu entendo que o Paulo aponta nesse sentido. Perfeito. Mas aí precisa de moralidade para isso, né? Sim. Nesse momento nós estamos falando agora de sair da unidade para um todo. Daí você precisa de pensar em moralidade. Antes disso, a felicidade está em você. Se você buscar a felicidade em você, você já se torna um mundo um pouco melhor. Sim. Se cada um fizer isso em você, o mundo se torna melhor. E se cada um conseguir fazer isso, o todo fica mais fácil. Mais fácil, porque todos se unem na busca de uma felicidade comum. Né? A felicidade já dentro de uma moralidade maior. Estamos longe disso. Muito longe. Você está falando de um planeta de regeneração já. Estou falando, eu vou estar lá, por isso que eu estou pensando nisso. Já tem passagem comprada para lá. Precisa marcar para se encontrar lá, deixa o endereço. Pode ser, eu vou deixar o endereço para você. Vou deixar meu login com você.
A Derli, ela está se retratando aqui, Pedro, e agora está falando boa noite para mim e para você também. Boa noite, Derli. Agora preencheu o meu vazio. Agora preencheu. Não? O vazio estava meio vazio mesmo, né? A Tâmara está dizendo, superficialidade e comodismo podem ser gatilhos para o vazio existencial? Essa eu penso que é para Jurema, né? Para convidada. Desculpa. Repete a pergunta, Carlos. A superficialidade. Superficialidade e comodismo podem ser gatilhos para o vazio existencial? Podem ser gatilhos para uma série de coisas, até chegar ao vazio existencial, né? Pode chegar ao ápice do vazio existencial. E são coisas opostas, porque a superficialidade é uma ação e o comodismo é uma não ação, né? Então, em duas vertentes você vai caminhar para algum lugar que vai começar provavelmente frustrando, deprimindo, levando talvez a esse lugar do nada. Será que não seria o contrário? O vazio existencial me leva à superficialidade e o comodismo? Será que não seria aí o cachorro correndo atrás do rabo aí, né, nessa... Então, você tem que pensar assim, se você diz que tem ação no comodismo, significa que teve um desejo antes. A ação precede... Ação na superficialidade e não ação no comodismo. Então, não ação. Então, na superficialidade tem ação. Então, teve um desejo. Sim. Se tem um desejo, ela está compondo o desejo dela pela ação. Ok. Está preenchendo um vazio. Aí ela vem no comodismo. O comodismo é não ação. Então fica complicado. É que eu acho que a gente... Não tem um desejo aí envolvido, né? Eu acho que a gente está falando, nesse caso, da dinâmica do desejo. O vazio existencial, ele é de outra ordem. Aqui a gente está no desejo e na falta. Desejo e A falta. Superficialidade, ela é a dinâmica do desejo e da falta. Por exemplo, as questões do consumismo, da rede social, né? A gente está o tempo inteiro sendo bombardeado, tendo despertado em nós o desejo de alguma coisa que nós nem necessitamos. Nós estamos sendo motivados a ter desejo pelo desejo do outro, né? Então, eu estou o tempo inteiro... por exemplo, um desejo de consumo que se satisfaz a hora que você passa o cartão. Então, o desejo precisa de uma ação para ser efetivada. Sim. Eu posso ter o desejo de ter uma Ferrari. Aliás, eu tenho, tá? Uma Ferrari vermelha, né? Mas é só desejo, porque a ação demanda uma série de outros fatores, né? Então, enquanto estiver no plano do desejo, não me faz falta, não me cria problema, né? Mas a hora que eu entro no campo da ação, a ação é complicada. E tem um outro fator que não lembro que filósofo estava falando sobre isso, que eu estava lendo hoje. Ele diz assim, o mais complicado é quando tem ação sem o desejo. É uma ação impensada. E aí fica mais complicado. Você está tomando a ação em alguma coisa... Eu fui levado? Fui levado? Então, é sem pensar, ou seja, é impensada. Depois se arrepende da ação. Mas porque ela não teve um caminho correto, ela não teve o desejo, não teve inspiração para tomar ação. Ela tomou ação de maneira impensada. E aí vem o danado do arrependimento. Então, são processos complexos, né, da gente pensar. Como é que se dá o vazio, ou como é que se dá este pensar no desejo, como é o que eu entro no processo de desejo, como é que eu entro a ação sem desejo. Não é tão simples, né? Aí precisa de uma psicanalista. Isso aí me lembrou um amigo... quando ficava bêbado, né? E depois se arrependia. Era impensado, né? Que fazia as coisas ali e depois... Depois da segunda cachaça, ele realmente para de ter desejo. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que a gente observa e fala sempre nós sofremos muito mais pelas fantasias que a gente tem, pelas idealizações que nós produzimos, do que pela realidade que vivemos. Isso é fato.
Isso mesmo. por aquilo que eu espero. Sim. Fantasia. A fantasia. Aí entra a ansiedade Mas a também, fantasia- né? Também. Mas a fantasia é necessária ao ser humano. O ser humano vive no mundo de fantasia. E se ele entender que é só uma fantasia, legal. Se ele entender que essa fantasia tem que se tornar realidade, é frustrante. Ele entra em um outro processo. A idealização é pior do que a fantasia. É pior. E qual que é a Pior que diferença, fantasia. Jurema? Porque a fantasia, ela pode... Nós temos, inclusive, mecanismos de defesa que trabalham com a fantasia para a gente suportar a vida. Por exemplo, Sim. às vezes a gente está assistindo um filme, o personagem está ali no trânsito e daqui a pouco a cena muda, o personagem está batendo na cara do motociclista e você não entende nada, daqui a pouco o cara está no trânsito de novo dentro do carro. Foi só um pensamento alucinatório. Mas isso é uma alucinação satisfatória do desejo. Você se satisfaz naquilo que você fantasia. Isso mesmo. Entendeu? Sei lá, alguém está te incomodando e você pensa assim, queria dar um soco nele. Imagina dando um soco na pessoa falando assim, oi, pois não? Sentiu dor? Você se satisfaz na sua própria fantasia. Você não sentiu? A fantasia, na verdade, ela é... É que você olhou pro Pedro e falou, opa, Não foi comigo, não, aquela hora que eu perguntei. Então, a fantasia ela faz parte de muitas dinâmicas psíquicas que nós temos. A idealização, ela é, vamos dizer assim, colocar a fantasia num lugar de possibilidade de realização dentro do imaginário. É quando você não enxerga a concretude, então você não vai trazer para o plano real e vai colocar para atingir aquilo uma meta. Não, não. Aquilo está no plano das ideias, aqui da psicanálise, está num plano idealizado, do qual você sofre por ele e ele não se realizará. Porque ele não tem possibilidades reais de concretude. Essa é a idealização. seria o amor platônico, alguma coisa nesse Por sentido. exemplo, os estados de apaixonamento. Isso. Essas são as idealizações. Elas são patológicas. Só ficar na fantasia não é grave, em alguns casos é salutar. Né? Mas se você idealizar, pode entrar num complexo aí. Sim. Tá aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho pro nosso chat, que o pessoal continua falando bastante aqui. A Adeli está perguntando, é necessário um gatilho para esse sentimento de vazio existencial? Ela fez a pergunta, viu? Podem responder, fique à vontade. Jurema. Se é necessário um gatilho? É necessário um gatilho para esse sentimento de vazio existencial? Para ele se estabelecer na A pessoa. vida? É um gatilho. É um montão deles, né? Na verdade, quer dizer, quando a gente fala em gatilho, se a gente pensasse numa... Eu vou tentar fazer uma analogia a uma arma. Espero que não fale bobagem. Mas quando a gente vai usar o gatilho, ela está preparada. Né? Ali já tem a bala, já tem o alvo, já peguei. Então, o gatilho é só a ponta do iceberg. Já tem um conteúdo que está todo ali. E aí, claro, algo faz com que aquilo seja, vamos dizer assim, desperto, né? Processo. Né? Início de um Exatamente, o início de um processo. Então, quando você coloca a questão da vida em si, eu me lembro, até já foi comentado aqui num dos programas, do mito de Sísifo. O mito de Sísifo ele é uma ilustração da vida sem sentido, que é aquele herói castigado pelos deuses, que tem que rolar uma pedra morro acima. Ao chegar lá em cima, os deuses impulsionam essa pedra de volta, e ele desce a montanha, e lá sente um impulso irresistível de subir novamente com a pedra, e isso infinitamente. Muitas pessoas se sentem assim, com relação à existência, à vida, que aí leva a coisa da significação da vida, da finalidade, qual é o propósito. E acho que todos nós, de uma certa forma, a gente um dia questionou isso. O que estamos fazendo aqui? Aí, no contexto espírita, temos essa questão também da missão. Nós sempre nos perguntamos qual é a nossa missão.
Eu me lembro do Evangelho segundo o Espiritismo falar que a missão é conforme a ferramenta que nos é dada. Então, cada um tem uma ferramenta. Se você tem a do conhecimento, é a pá do conhecimento que você vai se utilizar como missão de vida e inúmeros outros exemplos, né, que a gente pode ter para cada um com suas habilidades, seus dons. Acho que então isso aí pode ajudar a ter uma finalidade, uma significação maior para a existência, de forma a torná-la mais saudável. Antes da Jurema responder, o que você está dizendo, ele tem muito a ver com Aristóteles, né? Que Aristóteles vai dizer que cada um tem um objetivo, né? Cada um tem algo que faz com excelência. Então, voltando para a Jurema, então será que quando eu estou fora desse meu propósito de vida, desse meu objetivo de vida, eu poderia ter mais risco de cair nesse vazio existencial, Jurema? Essa foi mais ou menos a pergunta do Davi naquela hora, né? Do Davi Bastos. Na verdade, sim, mas eu quero ajudar as pessoas nesse momento, pensando sobre isso, que nós estamos, eu vou usar um outro termo, nós estamos ficando muito empobrecidos existencialmente. Não sei se eu posso usar essa palavra. Nós estamos enxergando a vida. Tem um psicólogo americano, que eu não me lembro agora o nome dele, ele traz um organograma de uma pirâmide que vai falar das necessidades... Pirâmide de Maslow. Exatamente. Maslow. Quer dizer, a gente está na base, normalmente a maioria das pessoas estão na base da pirâmide. Só na base, né? E achando que aquilo é a vida, e aí a vida passa a não ter sentido nenhum, que é o dinheiro, o trabalho, a saúde e a alimentação. Quer dizer, quanto você pode se ampliar, você olhar todas as suas possibilidades, né, de seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento profissional. Aí, às vezes, as pessoas nem sabem qual a diferença entre um e outro. E alguns nem completam a base como um todo. Às vezes nem completa a base. A base está ali capenga. Né? Quer dizer, como é que estão suas relações sociais, afetivas, familiares? A questão da espiritualidade do ponto de vista de você se ampliar a partir de si. Né? O que você faz com relação ao seu bem-estar, que não está na base. Não. Onde é que você acha o gozo, né? O prazer, né? A existência? As pessoas estão só na base, elas não conseguem nem imaginar o quanto elas têm para subir como indivíduos. Não conseguem nem enxergar. Nem enxergar. Eu juro, o que eu vejo um problema é que nessa base, ela está ali onde você tem as necessidades básicas humanas que geram o consumo. Então, quando a gente pensa nessa base, a base hoje ela é muito larga, e aí depende do seu olhar sobre o mundo, você vai achar que alguma coisa ou outra atende ou não. E muitas vezes sobre a referência e a perspectiva do outro, que normalmente o consumo gera isso. Ele gera a comida que eu como, por mais simples que ela seja, ela me satisfaz, mas ela não é como de um gourmet, um buffet. E aí, então, cria aquela fantasia de que eu preciso adquirir esse status para obter essas coisas na base para me tornar realmente um ser realizado, feliz. Eu vejo conheço algumas pessoas realizadas existencialmente com muito pouco. Tendo o básico, mas aí, quando a gente está falando das necessidades básicas, sim. A pessoa tem a moradia, tem o carrinho dela, mesmo que seja mais simples. A comida é aquela comidinha, às vezes, caseira, que não tem sofisticação nenhuma, mas é o suficiente para se realizar dentro daquela base. E ela subiu da pirâmide mesmo dessa forma. Sim. Você vai fazer a análise dessa, que a ponta da pirâmide é a autoestima. E se você perceber que a pessoa que tem isto, ela está na base, ela completou a base, e ela, com aquela base simples, ela conseguiu galgar. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E a autoestima, no conceito real da palavra, que é valor, não é estética, não é imagem. Não, autoestima. Não, mas é que hoje a gente precisa explicar para as pessoas que a autoestima, nós vamos ser cancelados. A autoestima não é autoimagem. Não é autoimagem. Não é autoimagem. Não é narcisismo. Não, autoestima, a estima é um valor, estima é valor, é só olhar no dicionário, quer dizer, autoestima é o valor que você tem. É o valor que você dá a você mesmo, quer dizer, quando você chega nesse lugar de valoração, aí sim, é a ponta, quer dizer, você se conhece, você se respeita,
Você se cuida, você fez todo o processo. Eu saber quem sou eu, né? Então, não exatamente. significa que estar na base é o plano ruim. Significa que você está na base, ainda precisa, estando na base, galgar a sua pirâmide para chegar na autoestima, ou na estima, para não ficar vulgar, né, a palavra, mesmo sabendo que você está com uma vida simples e que isso não te faz mal nenhum. Quando você está na base e quer comer uma comida gourmet, você ainda não saiu da base para chegar na autoestima, nem no próximo degrau, que eu não lembro exatamente qual é, mas... ok? Então, faltou o que aí? Faltou conhecimento, faltou vida, efetivamente, para aquela pessoa, para ela saber que não precisa comer comida gourmet para passar para o outro lance. Ela pode passar para o outro lance sem estar comendo comida gourmet. É que essa questão, só um parêntese. O que a pirâmide de Maslow vai falar para a gente? Que eu tenho primeiro os valores... Eu sei que vocês extrapolaram essa ideia, só para o pessoal aqui não ficar muito... eu primeiro tenho que ter as necessidades básicas, depois as necessidades, se eu não me engano, psíquicas, depois as necessidades espirituais. Então, eu não consigo filosofar com alguém que está com fome. Entendeu? Com alguém que não tem moradia, com alguém que não tem o mínimo para viver. Então, a partir do momento que eu preencho essa minha base... Mesmo de maneira simples e mesmo de maneira... Porque isso vai ser muito subjetivo. Claro. De repente, para mim, um carro popular é o suficiente. Para o outro, não precisa nem ter carro. O outro ele já tem que ter um carro... Então, isso do que é necessário é algo que só eu sei responder. Para mim, né? Então, mas, Carlos, na minha fala, a denúncia foi contra o consumismo, que infla as necessidades básicas. Sim, exatamente. É isso aí. É isso aí. E olha, eu te convido até a pensar de um outro jeito. Eu entendi essa colocação, tanto que nos centros, o que a gente faz? A gente atende as necessidades pelas obras sociais para poder levar uma palavra evangélica, enfim. Mas se a gente fosse montar um quebra-cabeça, a gente vai montar 5.000 peças. A gente pode montar de várias maneiras e estar trabalhando nele todo. A gente pode separar por cores, a gente pode montar as bordas, a gente pode ir aproveitando as peças que já vieram grudadas. Então, existe aí a grande sacada, é o grande mistério, que eu não tenho resposta, eu tenho só uma provocação, de que existem pessoas que conseguem ir trabalhando no todo, no conjunto, não só nas necessidades básicas, mas tem algumas questões que, inclusive, por exemplo, as de ética, que são inerentes, a gente pode dizer, ao espírito, né? Vieram antes, são princípio, e que vão permear outros campos da vida, um outro olhar, como você falou naquele momento, a gratidão, que pode fazer com que, ainda que a minha base não esteja totalmente montada, eu possa me ampliar de outras maneiras. Tá, mas deixa eu botar mais lenha nessa fogueira aí. Tá ficando bom o negócio. Passamos da hora faz tempo, já não tem problema. Será que aquele pouco, para mim, já não são as necessidades básicas? Entendeu? Pode ser. Porque isso é subjetivo, não é? Então, por exemplo, o que são as necessidades básicas? De repente, para mim, algo muito simples. Não, para mim não. Para esse, né? É algo muito simples, já supriu, né? Então agora ele já está indo para esse lado. E quando você fala isso aí, Jurema, você me lembra, por exemplo, o Chico Xavier, me lembra esses grandes ícones que a gente menciona geralmente, que são pessoas que viveram dentro de um clima de simplicidade, né? Então, por exemplo, o Chico, com as obras que ele escreveu, se a gente fizer uma conta aqui, são 400 e poucas obras, se eu não me engano, né? 60 milhões de livros, e eu faço sempre uma brincadeirinha lá com as turmas. Se ele tivesse ganho R$1 por livro, ele teria passado pela mão dele 60 milhões. Então, para muita gente, teria que ter uma casa, um carro, e para ele é algo muito simples, né? Então, eu concordo plenamente. Então, na verdade não sou eu, o Maslow, né? Então, quando ele está dizendo, olha, essa necessidade básica estando preenchida, agora a gente passa para um outro plano. Agora, o tamanho dessa necessidade básica, agora vai depender muito de cada um de nós, né? Eu não sei se é mais ou menos por aí que você estava indo, né? Sim. O Fred Figner, né, que eu contei a historinha há pouco tempo aí, que era o cara da Odeon, né, que fez aquela doação milionária para o Chico na época.
Ele, na verdade, ele um dia batendo papo com o Chico, né? Ele falou assim: Chico, o que seria o ideal para você viver, para você só se dedicar às obras? E aí o Chico falou, né? O dinheiro da época, né? Que eram os réis, né? Falou lá, mais ou menos isso aqui, porque eu gasto o triplo do que eu ganho para tocar minha vida. E aí, quando o Fred Figner deixa aquela doação, ele fez as contas, né, de quantos anos mais ou menos o Chico teria para viver, para ele deixar, que hoje seria mais ou menos, fala assim, 12 milhões de reais. E o Chico pega aquilo lá e doa, né? Na verdade, ele acaba não ficando nem com aquilo que um dia ele tinha confessado para o Fred que seria o ideal para a vida dele. Legal. Deixa eu voltar aqui para o nosso chat, para a gente ir encerrando. A Ângela Maria Miller de Almeida, ela fala: vazio existencial é um sentimento de desmotivação e apatia, que tira qualquer prazer e sentimento de nossas vidas. Às vezes, ele surge do nada. E aí ela mesma fala: mas como do nada, né? Como é que ele poderia ter surgido do nada? Mas para a gente poder ir fechando aqui a questão, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão do sentido da vida. Como que a gente poderia encontrar? O Ricardo começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Aí eu queria que agora, nessa última rodada, a gente pudesse falar um pouquinho. Eu assisti um documentário essa semana que falava sobre pessoas longevas, né? Lugares na Sardenha e outros lugares do mundo, no Japão, Nagoya, de pessoas centenárias. E, se eu não me engano, em 5 lugares do mundo, em todos eles, um dos itens comuns era o propósito de vida. A pessoa acordar de manhã e ter algo para fazer. Entendeu? Então, em todos eles, isso ficou muito evidente, né? Apesar de ter outros fatores que a gente sabe que existem. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre essa importância, né, da gente ter um sentido de vida, uma missão de vida, um objetivo de vida. É tudo a mesma coisa, não é? Como que a gente poderia tentar definir isso, Jurema? Eu já assisti esse documentário. Legal, né? Ele é incrível, né? E aí eu vou trazer um dado que eu não sei se vocês sabem, que hoje a gente já fala em terapia, não importa a linha, para pessoas acima de 65 anos, que a gente nem pensava algumas décadas atrás. Justamente que chegam num momento de vida que aposentaram, então, a questão de acordar para trabalhar, deixou de ser, né, deixou de existir. Elas podem estar com saúde, elas podem ter condições financeiras e elas vão deprimir. De se imaginar que vão viver mais 20 anos sem ter o que fazer. E aí esse documentário chama atenção justamente por isso, porque não é sobre o ter o que fazer, é o olhar sobre o que se faz. Quer dizer, então tudo que eu faço, em tudo que eu coloco energia, qual é a escolha que eu faço ao encarar aquilo? Né? O Sartre vai dizer que eu sempre posso escolher, mas mesmo quando eu não estou escolhendo, eu estou escolhendo. Você escolhe e não escolher, tem escolha. né? Você sempre tem 2 opções, de escolher e não escolher. Não escolher é uma opção. Exatamente. Então, assim, eu penso, aproveitando esse documentário e essa experiência que eu estou tendo no consultório com pacientes nessa condição, de que não é o que fazer, é como olhar o que se faz. Eu acho que esse é um desafio para a gente começar a pensar nas pequenas coisas, nas coisas em casa, nas questões do cotidiano. Regar um canteiro, por exemplo, pode ser um objetivo, né? Não precisa ser algo muito importante. É isso que você está querendo dizer? É o olhar. Eu estou regando o canteiro. Eu posso ir regar o canteiro de várias possibilidades. Eu posso ir de mau humor, eu posso me sentir obrigado, eu posso ir regar o canteiro reclamando que ninguém mais faz nada, que alguém podia ter ido no meu lugar. Ou eu posso regar o canteiro e aproveitar o momento para olhar as flores.
para observar a natureza, para ver se tem bicho. E ficar feliz com o crescimento lá do canteiro seu. Eu acho que a felicidade ela ainda é de outra ordem, mas esse olhar diferenciado. Se eu tenho que fazer comida todo santo dia, se eu tenho que ir ao mercado toda santa semana, qual é o olhar que eu tenho na atividade que eu vou executar? Então, eu acho que tem mais a ver com a mudança de posicionamento porque é inevitável. Logo, eu vou finalizar, então, a minha fala, eu acho que dizendo assim, existem 2 ditados que eu gosto muito e querem dizer a mesma coisa, em sentidos contrários. Eu posso dar murro em ponta de faca, então a faca está lá, teimosia, mas é esse movimento. Ou eu posso usar o outro ditado e dizer água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, persistência. Um movimento causa dor e sofrimento, o outro causa construção, remodelação. O movimento é o mesmo, em sentido contrário, produz outro efeito. Então, qual é o olhar que eu quero ter sobre a vida? Essa eu acho que é a escolha. Não é o que eu faço, mas como eu olho como aquilo eu que eu olho tô para fazendo. aquilo que eu faço, Legal, exatamente. muito bom. Ricardo? Então, a questão do sentido da vida, eu trago aí a figura do Viktor Frankl, onde ele vai citar o Nietzsche, né, que diz que quem tem um porquê aguenta qualquer como. Que é a vivência que ele teve lá nos campos de concentração. As pessoas que sobreviveram eram aquelas que tinham um porquê. E um porquê muito forte que ele mostra é a questão da autoestima, da realização pessoal e também das familiares, dos entes queridos. Alguns sobreviviam porque havia um filho que esperava do outro lado. Então, assim, e também é bem comum também no leito de morte, quando a pessoa vai fazer uma lembrança da vida, um dos propósitos, algo que deu significado para a sua existência, foi justamente as pessoas que passaram por sua vida. A gente não lembra muito das propriedades, das questões materiais. A gente vai pensar jamais nessa questão do sentimento, daquilo que nos preenche realmente, que são os laços, os vínculos familiares, afetivos, que nós cultivamos ao longo da vida. O que é a doutrina espírita, acho que toda a doutrina, a forma filosófica saudável, a psicologia, recomenda estabelecer, né, laços que deem sentido e propósito para cada coisa que você faz. Essa questão que o Jurema colocou, eu, por exemplo, estou vivenciando ela, aposentei aí em 2020, e, por exemplo, você falou, eu adoro cozinhar. Eu faço meio que um autodidata com gastronomia, essas coisas, né? Então, assim, é o olhar. Enquanto que muitos homens olham a cozinha e falam, não, isso não é lugar para homem. Agradecemos o convite, viu, Ricardo? Já entendemos que você está convidando a gente para... Eu senti fome. Me identifiquei muito quando a Gerard falou, porque é justamente isso, né? Num primeiro momento dá trabalho, exige, mas se você tem o olhar correto, aquele trabalho ele é prazeroso. Já não é mais trabalho, é um prazer. Né? Eu queria, então, fechar com uma mensagem aqui, uma mensagem do mentor espiritual. Eu estou sem o nome do mentor, mas o que vale mesmo é a mensagem. Onde ele fala assim, ó, ante as investidas sombrias do pessimismo e da tristeza, recordemos-nos da lição do farol. Ainda que as noites sejam de tormenta, mantém-se digno diante da violência das vagas, suportando sem tombar, iluminando a jornada dos que prosseguem no mar. O farol assinala um porto seguro. A pessoa que procura lidar com a tristeza, sem deixar-se dominar demoradamente por ela, pode acender luz nesses dias de transição e ausência aparente de referências apaziguadoras. Ela pode iluminar caminhos sem que tenha pretensão, pela luz que acende em sua alma, projetando-se corajosamente em um processo de evolução consciente nas lutas da vida. Muito bom, Ricardo. Muito bom. Custódio. Bom, falar de vazio não é fácil, né? E chegamos aí a um monte de discussões interessantes hoje. Mas tem umas dicasinhas, né? Para a gente tentar buscar um caminho diferente
de não entrar no vazio existencial. Eu peguei aqui algumas dicasinhas aqui que diz assim, buscar um propósito na sua vida. Busque um propósito. Aquilo que te faz bem, aquilo que alinhe com você, aquilo que você gosta de fazer. Não é buscar propósito daquilo que você não te faz bem. Se te faz bem cozinhar, como o Ricardo, por exemplo, vá cozinhar. Não se preocupe com os outros, se preocupe com você. Você é o personagem principal desta história. Então, cozinhar é bom. Eu gosto de plantar. Vou criar canteiros de horta. Crie o canteiro de horta. Eu gosto de passear olhando as flores. Então, vá olhar as flores e admire as flores. Admire o campo. Faça disso um prazer para você. Mas crie um propósito. Cuidado com rotina. A rotina, ao longo do tempo, te deixa chateado. Então, se você gosta de cozinhar, de vez em quando para de cozinhar e vai fazer o canteiro, né? Quer dizer, entre num processo diversificado de afazeres, mas sempre aquele que te der prazer. E convide pessoas para participar com o seu prazer, do prazer que você tem naquilo que você faz. Por exemplo, queremos ser convidado para almoçar com o Ricardo. Sim. Eu preparei todas as dicas. Ô, Custódio, eu adoro cantar. Então, se ele pode fazer a comida, eu canto para vocês. Não sei se... Não, eu vou num dia que o Carlos não for. Eu acho que neste caso eu vou pular. Vamos em outro dia. A outra dica é se enganjar com a comunidade. Essa é uma forma muito legal de você participar da comunidade, participando de projetos comuns, simples que a comunidade tem. Nas casas espíritas que nós trabalhamos, tem todas as casas, tem infinitos projetos simples, fáceis de fazer, não exige absolutamente nada de especial das pessoas. Engaje, vai lá e faça-se presente no projeto. Dê um pouco daquilo que você tem para as pessoas e você vai sentir o prazer de ter aquelas pessoas próximas de você. Esse engajamento com a comunidade faz um bem danado. Não só para quem está entrando num processo de vazio existencial, para qualquer um que goste ou que queira dar um pouquinho de si para que retorne isso para você, mesmo que você não queira, retorna para você. E não vá pensando no retorno, vá pensando na doação, que o retorno é inevitável, né? É a lei que nós conhecemos do retorno. Então, cada vez que você doa alguma coisa, sempre tem o seu retorno. Então, vá lá, participe da comunidade e seja feliz. Esperamos vocês nas próximas quintas-feiras para que a gente possa discutir outros temas e seremos felizes dessa forma aqui. Pedro, fale um pouco da sua felicidade também. Não vou me alongar muito, mas gostei muito do que o Custódio falou, as dicas da mesa estão perfeitas. Então eu vou ficar com a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que vai desembocar, né, no conhece-te a ti mesmo, né? Qual que é a maneira melhor para que a gente possa evoluir? Conhece-te a ti mesmo. E é fantástica essa pergunta. Se você tem o Livro dos Espíritos, leia hoje, antes de dormir, porque é uma oração, é uma autoanálise diária. Então eu vou me perguntar se eu posso ter feito mal para mim, se eu posso ter feito mal para alguém do meu convívio, se eu posso ter feito mal contra a divindade. E como diria Viktor Frankl, Deus é o parceiro de nossos mais íntimos diálogos conosco mesmos. Muito bom. O Bessa, para fechar, ele está dizendo aqui, não importa o que, mas como valorizamos e damos propósito a algo que fazemos. Precisamos encontrar aquilo que nos preencha, não necessariamente útil, mas que te faça sair da cama para fazê-lo. Lembremos que somos diferentes e não existe fórmula mágica. Cada indivíduo deve encontrar o seu hobby. É isso aí, Bessa. Muitas vezes a gente pensa que tem que fazer algo que seja muito grandioso, né? E às vezes coisas pequenas, aqui, como disse a Jurema, como disse o Ricardo, o Custódio, o Pedro, podem, para a gente, né, fazer uma diferença muito grande, né? Fazer um sentido muito grande na nossa vida. A nossa enquete deu
meio a meio. 50% acha que o vazio existencial é um sintoma de modernidade. E os outros 50% acham que não. Né? Ou seja, que sempre existiu o vazio existencial. A gente geralmente tende a crer que as coisas acontecem muito no nosso tempo. Né? Então aqui está uma prova de que pode ser que sim, pode ser que não. Né? Pode ser que as coisas já estivessem aí. Eu vou mexer. A Jurema está olhando para mim. Jurema, você parece também inconformada com isso aí. O que você acha? Só para a gente fechar aqui. Do resultado da enquete? Acho interessante. Você for em cima do muro, não pode. Em cima do muro já está a enquete. Já está a enquete. A enquete já está em cima do muro. O pessoal quer sair desse assunto sobre vazio mais cheio do que entrou. Bom, é claro que a gente, né, sob o meu ponto de vista, da onde vem o meu conhecimento, sim, o vazio sempre existiu. Por outro lado, a gente pode dizer, sim, que ele é hoje... Deu mais ênfase? Mais turbinado. Mais turbinado, boa, com a modernidade e as questões, né, que vivemos hoje, com certeza. Beleza. Saiu pela tangente. Saiu pela tangente. Perfeita. Eu gostaria de agradecer muito, Jurema, por você ter estado aqui. O público adorou, tá? As participações aqui foram muito boas. E você está convidada aqui daqui a um tempo a voltar. Eu sei que a sua agenda é bem cheia, mas foi muito bacana e a gente agradece demais a tua participação, tá? E eu queria também, de novo, salientar aqui a volta do Ricardo Mello, que engrandece muito, né, o nosso programa e que sempre vem abrilhantando bastante aí com seus conhecimentos e tudo mais, tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência dessa noite, nós esperamos continuar contando sempre com vocês, o programa continua, não se esqueça de curtir, tá? E a gente conta com vocês então na próxima semana, às 20 horas, de novo aqui no Vivência Espírita, tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.